Confesso a vocês que está estreito hoje. Porque quando o Senhor te chama assim para um chamamento assim que é específico, né? E por natureza, cada um tem um chamamento, né, que Deus deu. É um dom dele. E eu tenho bastante facilidade em ter uma mensagem mais evangelística, assim, né? Que é bem o meu dia a dia, assim, né? Mas hoje o Senhor me deu uma palavra, assim, essa semana que eu peço, assim, que o Espírito Santo, assim, com todo temor e reverência a Deus, ele passa primeiro pela gente, né? Que ela tem 2 gumes, mas que possa edificar cada um que está aqui e cada um que possa ouvir essa palavra. Que o Espírito Santo possa ativar, que possa mudar o destino. Em nome de Jesus, para a glória dele, que se cumpra aquilo que lhe apraz, como a palavra de Deus diz, que ela não volta vazia. Assim como as chuvas que caem do céu, para lá não retorna, assim a palavra de Deus que não volta vazia, mas que se cumpra o propósito, em nome de Jesus. Eu queria só começar a contar um testemunho rapidinho. Pode, Ingrid? Pode apagar as luzes aqui na frente. Pode apagar isso aqui também, por favor. Pode apagar essa também. Isso. Pode passar algumas. Isso foi essa semana, tá, irmãos? Alguém sabe que flor é essa? Pode passar, Ingrid? Isso é um lírio do campo. Pode passar? Olha a perfeição, irmãos. Olha sim, o detalhe do degradê, o detalhe da flor, o detalhe de cada cópula, de cada coisa, olha os detalhes. Pode passar, Ingrid. Foi tudo? Tá ótimo. Obrigado, Ingrid. Amém. Então, eu atendo uma pessoa em São Conrado, numa casa, e essa semana é bem difícil. Confesso a vocês que é bem difícil esse lugar, mas aprove o Senhor e eu sempre falo, os meus alunos, meus clientes, eles são do Senhor, eles são enviados pelo Senhor, então eu sou dispenseiro dele para fazer aquilo que é a vontade dele. Eu sei a minha formação em biomecânica, educação física, mas muito além disso é o Senhor que faz todas as coisas. Eu tenho visto isso assim direto, a olhos vivos, assim, o que o Senhor tem curado pessoas, assim, artrose que tinha um processo degenerativo de uma cirurgia, um prognóstico, daqui a 3 meses você vai ter que operar e está há 6 anos. Então é o Senhor, a glória e a honra seja Ele. Mas eu cheguei nessa casa e um ambiente pesado, assim. E aí tinha uma fisioterapeuta atendendo o esposo da minha aluna, e é uma sala de ginástica que estava fechada, estava meio quente, assim, né? E eu estava conversando com ela, falei assim, posso abrir aqui? Aí abria 2 janelas que dão para um jardim, assim, e quando eu abri a janela, passaram uns 30 segundos, entrou um aroma, assim, e assim, geralmente é uma guerra, assim, nesse lugar. Mas o Senhor tem dado vitória. E subiu um aroma, assim, irmãos, assim, que uma coisa assim que eu falei, que cheiro é esse? E tomou conta aquele cheiro assim, e minha aluna estava subindo da casa, do patamar de baixo da casa, subindo, vem cá para você ver o que é. Aí eu cheguei, estavam esses lírios assim, na sala, em alguns vasos, no jardim. Mas o aroma, irmãos, assim, na mesma hora que eu olhei para o lírio, veio aquela palavra em Mateus 6. Não deveis ficar ansiosos por nada, quanto à vez de beber, quanto à vez de comer, quanto à vez de vestir. Nem Salomão, com a sua suprema glória, se vestiu como qualquer um desses.
que hoje nasce, amanhã é lançada ao forno. Por isso, não deveis andar ansiosos por nada. Mas o mais interessante, irmãos, assim, que não só a beleza, mas além da beleza, quando a gente não anda ansioso e a gente compara isso, que é uma coisa bem singela, assim, a comparação de um rei como Salomão, o homem mais sábio da terra, e uma planta. Uma coisa tão paradoxal, né? Ainda mais que Deus enviou o seu Filho que amou a gente, enviou para a gente ter perdão e salvação, e a planta não tem isso. Mas ele se compara com uma coisa tão simples. Mas eu creio que quando você olha para isso e você abre os seus olhos da fé, você é tomado por esse aroma de Cristo. Eu creio, sabe assim, da mesma forma que o aroma tomou aqui e reinou uma paz, assim, eu falei, Deus, isso é maravilhoso, assim. Então, assim, foi tão maravilhoso, por isso que eu queria compartilhar isso, a glória ao Senhor Jesus, assim, nunca aconteceu, isso tem já 5 anos. Então, assim, glória a Deus, assim, para mim foi assim, sabe? Fica tranquilo, cara, fica tranquilo que todo dia é uma guerra, assim, mas louvado seja o Senhor por isso. Amém? Mas não tem nada a ver com a palavra de hoje. A palavra de hoje é bem... Essa semana, assim, essa quinzena, né, o Senhor tem... Eu até compartilhei com alguns irmãos. O Senhor nunca, assim, de uma maneira tão contundente, me falou... Leia Apocalipse. Eu já li Apocalipse, mas assim, leia Apocalipse. Leia Apocalipse. Eu comecei a ler Apocalipse. E eu peço verdadeiramente ao Espírito Santo, porque está bem difícil de passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Em Apocalipse, e aí parou em Apocalipse 14. E a gente vai meditar um pouco nesse texto de Apocalipse 14. E é interessante, irmãos, assim, se a gente parar para pensar, né? Quem não gostaria de ser Sansão aí? Quem não gostaria de ser Saul? Ou seja, Deus falava com os homens, e aí os homens queriam um rei. E quem Deus escolheu? O primeiro rei, Saul. Imagina, que honra. O primeiro rei de Israel foi Saul. Quem não gostaria de ser? Ele começou bem. Eles começaram bem, mas eles não terminaram bem. A gente corre... Não é 100 metros rasos no Evangelho. A gente corre uma ultramaratona. O que importa é como a gente vai chegar. O que importa é como a gente vai chegar. Que muita gente começa bem. Quanta gente começa bem. Quanta gente a gente anda na rua e passou pela igreja, irmãos. Quanta gente passou pela igreja e não está na igreja. Por quê? A gente vive um tempo de apostasia. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é muito clara. E por crescer a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, até dos escolhidos, irmãos. O que tem acontecido? A gente sai na rua. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo com o trânsito? O que está acontecendo com a vestimenta das pessoas? O que está acontecendo com as pessoas, do jeito que elas estão se vestindo? Em 97, 96, eu estava numa etapa do circuito mundial em Toronto, no Canadá, estava tendo uma competição de tatuagem, irmãos. Isso foi lá atrás. 97, 98. Eu entrava no elevador, era uma rede de hotel grande, que o circuito FFB sempre teve uma boa rede de hotel.
E era um hotel gigantesco e estava tendo uma competição de tatuagem. Eu falei, meu Deus. O inimigo, irmãos, ele odeia a gente. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele tem ojeriza pela gente. Então, quando ele pega uma alma, que Jesus morreu por ela, Jesus morreu por todos nós, pelo justo, pelo injusto, uma pessoa que está estuprando uma criança agora, morreu por ele também. Ele tem direito ao perdão e à graça. E quando você vê uma pessoa desfigurada, com chifres, com dente serrilhado, fala, meu Deus, o que é isso? Sabe por quê? Porque o inimigo pega aquela vida e fala, agora eu vou usar você do jeito que eu quero. Mas vamos lá. Quero ler esse texto em Apocalipse 14, que diz assim: o cordeiro e seus remidos. Então olhei e vi diante de mim o cordeiro em pé sobre o monte de Sião, e junto a ele 144.000, que ostentavam escritos em suas frontes o nome dele e de seu pai. Ouvi um som do céu, como um barulho de um temporal, e um estrondo de um grande trovão. Desculpa, King James, atualizada, revista atualizada. Desculpa. O 2. Ouvi um som do céu, como o barulho de um temporal, e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de harpistas que tocavam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, e perante os 4 seres viventes dos anciões, ninguém podia aprender o cântico. Guarda isso. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados na terra. Ninguém podia ouvir o som, a não ser esses 44.000. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São os que seguem ao Cordeiro, aonde quer que vá. Foram comprados dentre todos os seres humanos e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Mentira alguma foi encontrada em seus lábios e, portanto, são irrepreensíveis. Observai outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas suas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda a nação, tribo e língua e povo. Então proclamou com voz grave: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a honra a seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E o segundo anjo seguiu, exclamando: caiu a grande Babilônia, que deu a beber todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado no enxofre incandescente diante dos santos dos anjos do Cordeiro. E a fumaça da sua aflição será exaltada para todos sempre, para todos aqueles que adorarem a besta e a sua imagem. Para quem receber a marca do seu nome, não haverá repouso algum diante da noite sem cessar. Aqui, até aí. O Senhor está falando, irmãos, sobre prostituição espiritual. Como a gente tem um exemplo disso. Homens escolhidos por Deus,
escolhidos a dedo. A gente vê a história de Sansão, nunca houve homem mais forte que aquele. A gente vê a história de Saul, a gente vê a história de Esaú. Começaram bem. A palavra de Deus assim é muito clara, irmãos. Quando a gente está falando sobre a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é o nosso norte. Vamos só pensar um pouquinho na vida desses homens. Como é que será que começou a vida de Sansão? Não começou bem? Agradando a Deus, fazendo todas as coisas? Mas alguma coisa caiu no coração dele. Um desejo, uma tentação. Ah, pode ser. Não vai ter mal algum. O diabo, o nosso adversário, ele não aparece na nossa frente com um tridente dizendo: eu vou te pegar. Ele vem sorrateiramente. Ele vem plantando coisas, ele vem plantando sementes, ele vem plantando sofismas e vão construindo fortalezas na nossa mente que parece que é, mas não é. A gente vive tempos. Quando o Senhor fala ali, no versículo 3, entoavam um cântico novo diante do trono e perante os 4 seres viventes dos anciões, e ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 44.000. Quando o Senhor fala da virgindade, o Senhor fala, não está falando de uma virgindade, não está falando de uma prostituição fisicamente, é uma prostituição espiritual. De um Deus, que pode ser um homem, pode ser uma pessoa, pode ser uma doutrina, pode ser uma cultura. O maná pode ser um Deus para mim. Vou lá, oro pelas pessoas que estão na rua, entrego o pão e começo a achar que isso é o suficiente para mim. Qualquer coisa pode ser um Deus. Uma atitude que eu faça e me afaste do Senhor. E a palavra de Deus continua. Lá em Apocalipse 14, eu já li, Apocalipse 17, ele diz assim, então, 17:1, então, eis que se aproximou um dos 7 anjos que tem as 7 taças e convidou-me dizendo, vem comigo e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra embriagaram com vinho a sua sedução. Senhor, o Senhor está falando da igreja. O Senhor está falando da igreja. Quando o Senhor fala ali, lá em Apocalipse 14, quando ele fala que é o grande juízo, a grande hora do Senhor, o dia do Senhor, o dia da ira de Deus, o que vai acontecer, irmãos? Quando ele fala, eu peguei um garfo, né? Eu peguei uma foice, desculpa. Meu amor, traz um pouco d'água para mim, por favor. Peguei uma foice. Essa foice, na verdade, ele vai pegar aquilo que está branco, vai colher, sim, um avivamento, almas que vão subir ao terceiro céu. Mas quem ficar, ele vai trazer, e o juízo começa dentro da casa dele. Então, irmãos, é muito sério isso. A gente tem que se humilhar na presença de Deus, guardar o nosso coração. Desculpa eu falar isso, irmão. Rede social é uma bênção. Mas está enfronhada a mídia, misericórdia, irmãos. Cuidado, cuidado. O Senhor fala em Apocalipse, quase em todos os capítulos, quem tem ouvido, ouça.
Cuidado com o coração, cuidado com os sentimentos, cuidado com aquilo que vira de uma noite para outra. Irai-vos, mas não pequei, não se põe o sol com a sua ira. Se a vida nossa foi comprada pelo Senhor, as adversidades, as tribulações fazem parte da nossa vida. Quantas pessoas se afastaram da presença do Senhor por causa do deserto, por causa da decepção com homens, por causa da decepção com a igreja? Quantas pessoas? A gente tem que estar atento, irmãos. Amém? A palavra de Deus diz, continua falando, em Apocalipse 18, 3 e 9. Portanto, todas as nações beberam do vinho da cólera, da sua prostituição. Os monarcas da terra se prostituíram com ela, e os negociadores da terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. O Senhor está falando da igreja, irmãos. A gente não serve ao Senhor por necessidade. A gente não serve a Jesus por necessidade. Eu tenho que fazer aquilo porque eu preciso conseguir aquilo. Não é isso. A nossa motivação está equivocada se for isso. Ninguém serve a Jesus por necessidade. Pelo aquilo que Ele é. Ele nos deu a vida eterna. A gente deve viver com a alegria da salvação. Nós somos peregrinos nessa terra, irmãos. Eu quero ter isso, quero ter aquilo. Tenha o suficiente da prosperidade do Senhor sobre a tua vida para você ter vida em paz e abundante. Em paz. A gente precisa de tão pouca coisa para viver, irmãos. Um sapato, 2 calças, uma meia dúzia de camiseta. Num país como como uma nação como o Brasil, tropical, calor, turismo barato, sobe lá no forte do Leme, de graça, sobe lá, ora ao Senhor, dá um mergulho no mar, vai lá na trilha da pista Cláudio Coutinho, dá um mergulho. Vista chinesa, só paraíso num raio de 20 quilômetros, cara. Não, quero. Sai dessa. É engraçado, né? Eu acho muito doido isso. Rede social, ninguém tem problema, né? Ninguém, cara. Ninguém tem problema. É uma ilha da fantasia, cara. Bonitinho, olha isso. Desculpa, gente. Mas é isso. É efêmero isso. É totalmente passageiro isso. Não edifica. Desculpa, eu sou meio radical com isso, Bianca, Vitória. Eu acho que profissionalmente é bom pra caramba. Eu acho excelente. Uma ferramenta profissional. É tipo uma bênção. Uma bênção para pregar o evangelho, né? Glória a Deus, porque em nome de Jesus, essa palavra vai chegar onde o Espírito Santo quiser. Em nome de Jesus. E Apocalipse 18, 9 diz assim: os reis da terra com ela se prostituíram e aproveitaram do seu luxo e se desesperaram e prantearão por ela, assim que avistarem a fumaça do seu incenso. Colaça, é isso? Seu incêndio. Colaça, isso. Colossal, isso, colossal. Então, irmãos, vamos guardar o nosso coração. O nosso Deus é fiel. Vamos buscar Ele de todo o nosso coração, todo o nosso ser. Sabe, a gente vê, o Senhor deixou um exemplo para a gente, que são esses homens que começaram tão bem, com poder, um poder sobrenatural de Deus. A gente vê Saul não perdia uma guerra no início. Quando caiu lá um ciúme de Davi,
ruína. Vamos tomar cuidado com os nossos sentimentos. A palavra de Deus diz claramente em Romanos 12: pelas misericórdias do Senhor, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa ser transformada, porque começa na mente, cai no coração, e o coração do homem é o quê? Enganoso. Amém? E para fechar, em Apocalipse mesmo, 14, no versículo 12, 13 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz grave do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem em suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. A gente vai terminar isso aqui, irmãos, e a gente vai subir para a glória com o Senhor. Isso é o mais importante de tudo, cara. É o mais importante de tudo. A gente deve zelar pela nossa santidade, pelo relacionamento com o Senhor. Se outro Deus tomar o nosso coração, a gente está fadado ao fracasso. Quantos homens de Deus prostituíram espiritualmente? Muito lógico. A palavra de Deus diz que o pecado nos faz separação de Deus. Lógico, mas muito pior do que uma queda numa prostituição, no adultério, é uma prostituição espiritual. Muito pior. A gente vê uma coisa simples. Esaú, né? Ele tomou uma decisão de trocar o prato de lentilha lá com o irmão para não valorizar aquilo que era de mais precioso, que era a bênção da primogenitura, ou seja, ele desdenhou daquilo. A gente não pode desdenhar daquilo que Deus tem nos dado, irmãos. Vamos valorizar com toda a preciosidade, porque foi Ele que nos encontrou. A gente vivia no império das trevas, a gente vivia no lamaçal do pecado, Ele tirou a gente de lá. Amém? Amém, irmãos? E mais importante de tudo, existe uma geração que está sendo influenciada por nós, pelo aquilo que a gente fala, pelo aquilo que a gente pensa. Amém? E que verdadeiramente o que está lá, depois 14, no capítulo 14, o versículo 15, 16, na verdade ele fala da foice, ele fala da faca, que haveria um avivamento, que ele ia colher. Que a gente pegue essa foice, irmãos, e seja usado por Deus nesse avivamento tão esperado. Que a gente seja um instrumento do Senhor. Mas para isso, o nosso coração tem que estar guardado nele. Não por motivação equivocada, eu vou lá por causa disso. Não! Pela alma, pela direção do Espírito Santo, para agradar o Eterno, para aquela vida precisa ter o que você teve, o que Ele te deu. Que você seja um instrumento dEle. Amém? Vocês podem se colocar de pé, vamos fazer uma oração? Pai, que você possa fazer uma posição assim de reverência com as mãos abertas ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor Jesus. Nós reconhecemos o Seu senhorio, nós reconhecemos a Sua vida em nós, Pai. Nós reconhecemos, Pai, que sem Ti, nós declaramos que sem Ti, nada
Nada, absolutamente nada podemos fazer. A gente vê, Senhor Jesus, esses homens que começaram tão bem, a gente vê a vida de Sansão, um homem extremamente forte, Pai. Um homem que era forte porque o Senhor estava com ele. Saul tinha um poder de ministrar, de vencer as guerras, Pai, porque o Senhor estava com ele. Então, a nossa natureza é caída, a nossa justiça não passa de um trapo de imundícia, Senhor Jesus. A gente sem Ti somos zero, nada, absolutamente nada. Sem Ti nada podemos fazer, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, tome a nossa mente, Pai. Toma a nossa alma. Toma o nosso corpo, toma o nosso ser, Pai. Tira, Senhor Jesus, todo orgulho. Se um dia o Senhor usou a gente por qualquer propósito que foi, Senhor Jesus, a glória, a honra e o louvor seja a Ti, Pai. Porque a gente não tem capacidade de absolutamente nada, de mudar a vida de ninguém. Se a gente dá algo que é da gente para alguém, essa pessoa está fadada ao fracasso, Senhor. Então, Pai, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade. Vamos adorar o Senhor.